Olá, boa noite pessoal. Dando sequência aos nossos estudos aqui em 2 Samuel, nós falamos sobre o pecado de Davi e Betsaida no capítulo 11, e daí hoje nós vamos falar no capítulo 12, Natã repreende a Davi. O título do nosso estudo, ele se diz assim: Deus tem um recado para você. Por que esse título? Porque Davi pecou, errou, pecou, fez o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus manda Natã avisar ele que ele tinha feito algo errado. E assim como Davi, todos nós, quando nós pecamos, Deus, ele vai nos avisar sobre o nosso pecado, para que nós nos arrependamos e pedimos perdão e somos perdoados pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Deus não pode deixar, e Ele não deixará que os seus filhos morram no pecado. Ele sempre vai providenciar uma mensagem. Então, por isso que o texto da nossa mensagem é: Deus tem um recado para você. Talvez você está ouvindo essa mensagem agora justamente por causa disso, porque você pecou e você está incorrendo em um erro na sua vida, e Deus está aqui hoje e agora nesse momento para dizer para você que você precisa voltar, que você precisa confessar os seus pecados, que você precisa reconhecer o seu erro, abandonar o seu erro, o seu pecado e voltar-se para Deus. E Davi, ele estava num erro tão grande que quando Natã chega para ele e fala assim: olha, tinha um homem muito rico que tinha muitas ovelhas, que tinha muitos camelos, muitas cabras, muitas cabritas, e tinha um pobre que só tinha uma cabritinha, e essa cabritinha é como se fosse da sua casa, deitava no seu colo, era a única coisa que ele tinha. Certa vez veio um visitante na casa do rico, e o rico, em vez de matar uma das suas ovelhas, ele foi lá e pegou a única ovelhinha que o pobre tinha e matou ela e ofereceu para o viajante. O que um homem desse merece? Perguntou Natã a Davi. Davi: olha, merece ser morto e merece ser restituído 4 vezes aquilo que ele tomou do pobre. Aí Natã chega e fala assim para ele: desculpe, olha, esse homem é você que fez isso com Urias. Você tinha tantas mulheres, você tinha tantas coisas, era rico, e o que você fez? Foi lá e pegou a única coisa que Urias tem. Então, com isso, Davi, ele reconhece que ele pecou e que ele errou. Aí no versículo 14 aqui, no 12:14, diz assim: mas posto que com isso destes motivo para que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Aqui nós vemos a primeira consequência do pecado. Deus chega para Davi e fala assim: olha, o que você fez, você deu motivo para que os inimigos de Deus blasfemassem contra Deus. A Bíblia, ela fala que nós devemos tomar muito cuidado em relação ao escândalo, em relação ao pecado na nossa vida, porque quando nós pecamos, nós causamos escândalo e as pessoas olham para nós e elas, se sentindo escandalizadas em relação à nossa fé que proferimos, elas ofendem a Deus em relação a isso. E Deus, ele é ofendido pelas nossas ações de pecados. Eu sempre digo que o pecado, ele diante de Deus, ele não tem classificação de tamanho. Pecado para Deus, eles são todos do mesmo tamanho. Mas as consequências do pecado, elas sim são maiores. Se você fala uma mentirinha para Deus, aquilo é um pecado enorme, um pecado como outro qualquer pecado. Mas uma mentirinha e um adultério, a consequência da mentira é muito pequena em relação ao adultério, principalmente quando a sociedade que você vive, a sociedade que você está, fica sabendo disso.
O pecado de um homicídio, o pecado de um roubo a banco, o pecado de um assalto, o pecado de um assassinato, são coisas, são pecados, são transgressões que as consequências são bem maiores do que você mentir, do que você falar mal do seu irmão, do que você pensar em adulterar com alguém, porque a Bíblia diz que só no pensamento nós também já pecamos. Então, veja, a consequência é pior. E uma das consequências que que Natan chega para Davi e fala assim, olha, primeira coisa, o salário do pecado é a morte. Então, o fruto, que era o filho do pecado, o que Deus fez? Morreu, matou. E isso foi Davi ele sofreu demais por causa disso, porque ele queria ter aquele filho. Aí, mais para frente ali, nós vamos ver a questão de Absalão. Absalão, ele se deita com as concubinas do rei. E aqui, nesse capítulo, você percebe que Natan chega e fala assim, olha, o que você fez em oculto, Deus vai fazer à luz do sol para que todos vejam. Para que todos vejam a vergonha daquilo que você cometeu. Ou seja, aquilo que Davi fez às escondidas com a mulher de Urias, Absalão fez com as suas mulheres, com as mulheres de Davi, à luz do sol, em que todos viram aquilo que ele fez. Ou seja, Deus precisava cobrar dele aquele pecado, Deus precisava mostrar que aquilo estava sendo cobrado, ele precisava passar por aquilo. E a segunda profecia que Natan fala aqui para ele também, Deus fala assim para ele, não faltará espada à tua casa. Ou seja, existe uma correlação. Do mesmo jeito que houve morte e sofrimento em relação a Urias, houve morte e sofrimento para Davi em relação ao seu filho que morreu. Do mesmo jeito que houve vergonha para Urias, porque ele foi lá e tomou a sua mulher, houve vergonha também para Davi. E do mesmo jeito que houve morte para Urias, que houve espada para ele, também houve para Davi. Porque, se você for ver aqui no capítulo 13, vai ter o incesto de Amon. É Deus trazendo à luz a Davi o seu pecado. É mostrando para ele que o que ele fez foi algo muito grave, foi algo muito, muito censurado diante de Deus. E Deus precisava tratar aquilo com Davi para que aquilo não fosse minimizado e ele tornasse a fazer aquilo de novo. Porque este é um dos problemas nossos. Porque o pecado, ele é muito gostoso de se fazer. O pecado, ele é agradável. Ele é gostoso de fazer. Porque se ele fosse ruim, ninguém ia fazer. Quando você coloca a mão no fogo, o fogo queima a tua mão. É gostoso ter a mão queimada? Não é. Então, por isso que ninguém põe a mão no fogo. Mas o pecado, ele traz prazer à carne. Ele traz orgulho, ele traz pompa, ele traz satisfação para a carne. Ele traz tudo aquilo que o teu ego deseja, tudo aquilo que o teu ego quer. Por isso que Deus tratou tão severamente com Davi para que ele não voltasse a fazer aquilo novamente. E ainda porque ele tinha o poder na mão para fazer aquilo. Ele poderia dizer, olha, vem aqui, e a pessoa viria. Ele poderia dizer, olha, você vai morrer, e a pessoa morreria. Ele era o rei, e Deus precisava tratar isso com ele para que ele não cometesse nada mais semelhante do mesmo modo. E se você for ver, morre Amon, morre Absalão, também morre, e morre um outro filho, Adonias, um outro filho de Davi também. Então, Deus cobra dele, fazendo com que suscite a ele tudo aquilo de vergonha que ele fez. E no caso de Amon, Deus ainda Amon, ele foi morto, porque ele foi lá e estrupou a sua própria irmã, que era irmã
de Absalão, e Absalão pega e mata ele. Então nós vemos que isso causa um constrangimento, uma dor, um remorso e um voltar ao passado de tudo aquilo que Davi fez. Olha, é o Senhor cobrando de mim, é o Senhor trazendo à vista o meu pecado, para que eu lembre do que eu fiz, para que eu veja o que eu estou fazendo e para que eu retorne aos braços do Senhor. Ou seja, o próprio irmão estuprar a própria irmã e depois ser morto. Imagine todas essas coisas para Davi. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E Davi, ele estava colhendo tudo aquilo que ele plantou. A Bíblia diz que se você planta vento, você vai colher tempestades. No Novo Testamento, a Bíblia fala em relação à pedra de tropeço. A Bíblia fala assim que o pecado, que o escândalo, ele adivinha. Mas ela diz assim: ai daquele por quem vem o escândalo. Davi, ele causou um escândalo enorme em Israel, porque todos sabiam que o rei tinha feito aquilo. Todos sabiam da trama do rei, da trama de assassinato, da trama de adultério, de mentiras, que culminou com a morte de Urias. E Deus precisava mostrar que Deus, ele é um Deus justo. É um Deus que não se compactua com o pecado, mesmo sendo filho. Deus vai cobrar de mim, vai cobrar de você, cobrou de Davi pelo seu erro. Por isso a Bíblia fala assim: olha como andais, não como nécios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Principalmente porque nós estamos envoltos em uma grande roda de testemunhas, uma grande nuvem de testemunhas. E a Bíblia diz que nós devemos ser, nessa sociedade, nós devemos ser como luzeiros que brilha e que mostre o caminho que conduz a Cristo. Nós não podemos ser, de maneira nenhuma, pedras de tropeço. A Bíblia fala que nós somos luz, e a luz não se coloca embaixo de uma mesa, a luz é colocada em cima da mesa para que ela clareie, para que ela brilhe. Só que se o nosso brilho perder, para que serve? Não serve mais para nada. É como o sal que se tornou insípido, é como o sal que perdeu o seu valor. Ele é jogado para que as pessoas pisem por cima, porque ele não serve para nada. Nós devemos tomar muito cuidado com o nosso testemunho, com a nossa vida em relação à sociedade em que nós vivemos, porque as pessoas estão olhando para nós. A Bíblia diz no Velho Testamento que nós somos colocados como atalaias. O atalaia é aquele que ficava na torre e que avisava quando o inimigo estava chegando. E a incumbência nossa diante da sociedade que nós vivemos é transformar essa sociedade pela renovação da nossa mente. A Bíblia fala lá em Romanos que nós não devemos se conformar com esse mundo, não se conformar com a prostituição, não se conformar com o roubo, não se conformar com a embriaguez, não se conformar com a mentira, não se conformar com tudo que acontece nesse mundo que é reprovável diante de Deus. Mas nós devemos transformar esse mundo com a renovação da nossa mente. A cada momento em que nós aprendamos mais da palavra de Deus, em que nós cresçamos mais, em que nós vemos que uma coisa é errado, nós devemos deixar aquilo para trás. A Bíblia fala que os nossos pecados, por mais que eles sejam vermelhos, como o carmesim, eles vão se tornar brancos como a neve. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada dia. E Deus, ele está com os braços abertos para te aceitar, para te perdoar, para ter você novamente como filho. O filho pródigo, quando ele sai, gasta tudo que tem com as meretrizes, com a farra, com as bebedeiras, com o pecado, chega um determinado momento que aquilo acaba tudo e ele se coloca num chiqueiro de porcos, comendo a comida dos porcos, e ele se lembra: na casa de meu pai há mantimento, há fartura. Ele volta e encontra o seu pai
Deus com os braços abertos e esperando ele. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, e entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se você está ouvindo essa mensagem hoje, é porque Deus está batendo a porta do teu coração. É porque Deus está querendo que você se arrependa. Deus está trazendo hoje um recado para você. Ele quer que você se arrependa dos teus pecados e que se volte para Ele, que Ele está com os braços estendidos para te perdoar. Tá bom? Fica com Deus, um abraço e até a próxima.